Jeremias 12, versículo 1 até o versículo 5. Amém? Todos de pé? Alguém não é de mim? Livro do profeta Jeremias, capítulo 12, versículo 1. Amém? Amém. Tu és justo, Senhor, quando apresento uma causa diante de ti. Contudo, eu gostaria de discutir contigo sobre a tua justiça. Por que o caminho dos ímpios prospera? Por que os traidores vivem sem problemas? Tu os plantastes e eles criaram raízes, crescem e dão fruto. Tu estás sempre perto dos seus lábios, mas longe dos seus corações. Tu, porém, me conheces, Senhor. Tu me vês e prova a minha atitude para contigo. Arranca os ímpios como ovelhas destinadas ao matadouro. Reserva-os para o dia da matança. Até quando a terra ficará de luto e a relva de todo o campo estará seca? Perecem os animais e as aves por causa da maldade dos que habitam nesta terra, pois eles disseram, ele não verá o fim que nos espera. E Deus responde, se você correu com os homens e eles o cansaram, como poderá competir com cavalos? Se você tropeça em terreno seguro, o que fará nos matagais junto ao Jordão? Amém? Senhor Deus, nós lemos a Tua poderosa palavra, Deus. Nós te pedimos a revelação do Teu Santo Espírito, Pai, que Tu possa, Senhor, falar conosco, ó Deus. Que Tu não deixe, Senhor, que passe, Senhor, nada de nós, ó Pai, mas que o Teu Espírito Santo esteja se revelando a cada um aqui, ó Deus. Que eu diminua, ó Deus, e que o Teu Espírito venha crescer, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Pode sentar. Gente, o tema da mensagem de hoje é competindo com cavalos. Eu fui ministrada com essa palavra há um tempo, está com um mês mais ou menos, que ela martela no meu coração. E eu ia pregar, acho que mês passado, não era, pastora? E não deu certo, eu tinha preparado outra palavra, mas tudo é conforme a vontade de Deus. E essa palavra falou muito ao meu coração, e eu creio que vai falar muito ao coração da igreja. Jeremias aqui, ele está se lamentando, como muitos de nós fazemos no nosso dia a dia, interrogando a Deus por que o ímpio prospera, por que o ímpio tem isso e eu não tenho, por que o ímpio tem aquilo, por que o ímpio faz isso e dá certo, por que o ímpio consegue aquilo outro e dá certo. E ele, não diferente de nós, está fazendo isso e interrogando a Deus. E Deus dá essa resposta fantástica, né? Como é que eu vou colocar você para competir com cavalos, se você compete com os homens e fica assim? Como é que eu vou colocar você para ter algo que você não pode suportar? Como é que eu vou lhe dar algo que você não pode aguentar? E Deus fala isso para Jeremias. Se você não consegue sobreviver ao seu dia a dia, como você vai sobreviver aos seus grandes problemas? Se quando falta o pão, a gente chora, como é que a gente vai sobreviver quando a gente estiver numa nação, numa terra que a gente não conhece e não tiver o alimento? E Deus fala isso para Jeremias e alerta ele e alerta a nós também. Se de fato chegasse uma grande perseguição no nosso Brasil, no nosso país, que há muitos que dizem que já está chegando, né, que está mais perto do que a gente imagina, o que você faria? Se chegasse hoje, estourasse, né, nas redes sociais e na televisão, chegou a perseguição no Brasil. Não pode mais abrir igreja, não pode mais reunir igreja, não pode mais andar com Bíblia, não pode mais nem falar o nome de Deus. O que você faria? Cutuca o irmão que está do seu lado e pergunta, o que é que você faria? Olha aí para o seu relógio, quem tem relógio, marca aí a hora. Relógio ou celular, né? O celular não dá muito para contar os minutos. Mas a cada 6 minutos no mundo, morre uma pessoa perseguida por causa da causa de Jesus. A cada 6 minutos, você vai saber hoje que uma pessoa morreu, teve a sua vida ceifada, porque não negou a Cristo. Isso é um dado registrado já. Se você pesquisar, você vai ver.
Enquanto nós estamos sentados aqui, muitas pessoas estão morrendo porque não negam que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador das suas vidas. Então, que a gente possa meditar nisso, que isso é o que está acontecendo. Enquanto nós estamos nos lamentando, enquanto nós estamos nos comparando, enquanto eu estou olhando para o cabelo da minha irmã dizendo que o cabelo dela é mais bonito que o meu, por que ela tem essa roupa e eu não tenho, por que ela tem esse sapato e eu não tenho, por que ela tem esse discípulo e eu não tenho, pessoas estão morrendo pelo simples fato de dizer o Senhor Jesus é o Senhor e Salvador da minha vida. O primeiro ponto que eu quero destacar é que em muitos textos que a gente vê, em muitas pregações que a gente escuta, sempre está falando de uma corrida. Sempre está falando que existe uma corrida, que existe... Por favor, desliga esse ventilador. Que existe uma corrida, que existe uma carreira proposta, que a gente tem que correr, que alguma coisa vai acontecer, porque nós temos que correr. E o primeiro ponto que eu quero destacar é que com isso eu percebo que nós nascemos para correr. Se Deus está mandando a gente correr, é porque Ele nos deu condições e habilidade para que nós corramos. Não é assim? Abram lá em Isaías, não precisa abrir, gente. Isaías 40, do 29 ao 31, diz assim: Ele fortalece ao cansado e dá o vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Todavia não me importo nem considero que a minha vida tem algum valor, tão somente puder terminar a corrida, completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou de testemunhar o Evangelho. Atos 29, 24. 2 Timóteo 4, 7 diz assim: Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Gente, vários e vários versículos, se você for procurar, eles vão falar de uma corrida. Então, o que eu tiro com isso é que nós estamos numa corrida. Nós estamos numa competição. Será que é com o meu irmão do lado? Será que essa competição eu tenho que competir com o meu amigo, eu tenho que competir com o meu discípulo, eu tenho que competir com o outro setor? Não, gente, nós estamos competindo com o mundo. A nossa competição, o nosso adversário é o mundo. Todos os dias o mundo tem criado estratégias para tragar os nossos amigos, para tragar os nossos discípulos, para tragar os nossos vizinhos. E qual estratégia nós estamos criando para atrair essas pessoas para Cristo? O que nós estamos fazendo para trazer pessoas para ouvir o Evangelho, ouvir a palavra de salvação, a palavra que liberta? O que eu estou fazendo para conseguir encher a minha célula? Como Deus vai colocar a gente para correr com os cavalos se a gente não está ganhando essa disputa? Júlia, correr com cavalos? Como assim? Em Gales existe... Cadê o Davi? Em Gales existe uma disputa que corre... Som. Em Gales existe uma disputa que é entre homens e cavalos. Os homens vão competir com os cavalos, como diz a palavra. Isso foi criado em 1000 e não sei quanto e pouco. Muitos anos atrás, 1832 mais ou menos. Foi criada essa competição entre homens e cavalos. E os homens, literalmente, eles correm junto com os cavalos. Eles não correm em cima dos cavalos. Eles correm lado a lado, para ver quem consegue chegar mais rápido. Fui pesquisar. O cavalo, ele corre a 60 km por hora. Diga assim, você corre isso tudo? Você corre a 10 km por hora? Você consegue correr a 10 km por hora? Quem dirá 60? Eu não consigo. Mas tem algumas pessoas que conseguem. Cutuca aí, você vai conseguir. Profetiza aí na vida do seu irmão que ele vai conseguir correr com os cavalos. Aleluia. Então, gente, essa disputa foi criada
E como a palavra de Deus é linda. Deus está dizendo aqui para o profeta Jeremias, meu amigo, como é que eu vou colocar você para competir com cavalos, se com os homens você fica aflito desse jeito? Como é que eu vou botar você para uma grande batalha, se com os homens você fica aflito desse jeito? E é isso que Deus quer nos interrogar essa noite. Tá ok, Davi? E tem algumas figuras interessantes que eu trouxe para vocês hoje. Esse primeiro, ele se chama Jesse Owens. Perdoa o inglês. Esse cara aí. Ele foi a primeira pessoa que competiu com cavalo e ganhou. Tem ele e o cavalinho atrás. E ele ganha, gente. Olha a velocidade. Ganhou. Pode tirar. Esse cara, sabe em que época ele competiu? Ele competiu na época do Hitler. Gente, todo mundo sabe que o Hitler não gostava de gente negra. Ele não gostava de gente de cor. E ele era negro. Ele ganhou em uma época que tudo dizia que não. Ele ganhou em uma época que todo mundo dizia, inclusive o governante dele, que ele não podia fazer isso. Ele ganhou num momento em que tudo estava desfavorável a ele. E ele ganhou. Julieli Ferro o quê? Treinou. Ele era um grande atleta. Se você pesquisar Jesse Owens, ele ganhou N competições de corrida. E isso foi criado há muito tempo. Existe outro carinha também, que esse é fenomenal, gente. É rápido o vídeo. Ele se chama Pistorius. Alguém já ouviu falar nele? Pistorius, ele é mais atual. Ele ganhou essa competição em 2009. E veja aí um detalhe dele. Ele não tem pernas. E ele está correndo com um cavalo. E ele ganhou. Levanta aí as suas perninhas, estica aí as suas pernas. Você tem pernas. Você tem braços. Você é saudável. Se ele ganhou, você também pode. Vixe, a Júlia está enlouquecendo de vez. Vai botar todo mundo para correr com o cavalo. Vamos competir, gente. Mas isso exigiu treinamento. Isso exigiu esforço. Isso não foi de graça, não foi do dia para a noite. Ele disse hoje, amanhã eu vou competir com um cavalo e vou ganhar. Não foi assim. Como é que Deus vai colocar a gente para correr? Cavalo corre rápido. Levanta aí todo mundo. Rapidinho, um exercício para a gente despertar. Não, sem conversa paralela. E começa a treinar. Vamos lá, todo mundo correndo. Bora, gente. Bora. Você vai competir com um cavalo desse jeito? Pode sentar. É o que nos leva para o outro pronto, gente. Uma pessoa que corre, um corredor, ele é uma pessoa focada. Alguém já viu um corredor correndo assim? Alguém já viu um corredor correndo assim, olhando para um lado e para o outro? Ele corre olhando para frente, porque ele sabe onde ele quer chegar, ele tem um alvo, ele tem um objetivo. E assim nós temos que ser, porque muitas vezes nós estamos nessa corrida e nós estamos olhando para a nossa dificuldade. Nós estamos olhando para a nossa crise, porque o estudo é crise. Crise no dicionário quer dizer um grande problema. Problema quase sem solução. Mas faltou água, é uma crise. Faltou o dinheiro do pão, é uma crise. Faltou o papel higiênico, é uma crise. Hoje tudo se resume em crise. Pergunta aí a pessoa do celular, você está vivendo uma crise? Não precisa responder. Gente, como é que Deus vai colocar você para competir com cavalos, se no primeiro problema financeiro você desiste? Deus vai te colocar em algo que você não desista. Você precisa ter
objetivo. Se você estiver olhando para a sua crise financeira do lado ou para o chão, você não vai ver a linha de chegada. Vocês já tentaram andar olhando para o chão? Andar, não precisa nem correr. A vez que eu fiz isso, eu taquei a cara num poste. Foi a coisa mais triste do mundo, faz muito tempo. Tenho certeza que alguém já passou por isso aqui também. Nem venham. Se você estiver olhando para baixo, gente, você se desvia do seu caminho. Você se desvia da linha de chegada. Você não vai conseguir chegar no seu objetivo final. Então, nós temos que olhar para frente. E muitas vezes a nossa crise, na grande maioria das vezes, são os problemas financeiros. Ah, eu não tenho dinheiro para isso, eu não tenho dinheiro para isso, eu não tenho dinheiro para dizimar, eu não tenho dinheiro para ofertar, eu não tenho dinheiro para ir para um evento, eu não tenho dinheiro para comprar o pão, eu não tenho dinheiro para me alimentar. Muitas vezes, na grande maioria das vezes, a nossa crise principal é a financeira. E a única coisa que mede força com Deus nessa terra é o dinheiro. Onde está o seu coração? A que você tem dado prioridades? Ao reino de Deus ou à sua crise financeira? Abrindo um parêntesezinho, ou foi a pastora ou foi o pastor que há um tempo atrás pregou, dizendo que se a semente não morrer, não vai dar fruto. Não adianta eu vir aqui e colocar a minha oferta e amanhã estar dizendo para Deus, Deus, eu ofertei. Deus, eu coloquei lá R$500, então amanhã o meu problema tem que estar resolvido. Dando intimatos para Deus. Deus, tu resolve, porque eu ofertei R$1.000, então eu quero, não tem ninguém aqui assim, foi em outra igreja. Gente, se a sua oferta, se a sua semente não morrer, ela não dá fruto. Como é que a semente morre? Eu planto e esqueço. Eu planto e esqueço que eu plantei. Na hora certa, você vai ver. Deus vai te lembrar que aquela semente que você deitou no altar, ela floresceu. Amém? Então, vamos continuar. Então, o outro ponto que nós temos é que nós temos uma carreira, amém? Primeiro ponto é que nós temos uma carreira, nós nascemos para correr, nós temos duas pernas saudáveis, flexíveis, que servem para isso. Mas para correr nós precisamos de quê? De treino. Nós precisamos treinar. O que foi que nós acabamos de fazer? Temos um treinozinho, né? Treinozinho meia boca, mas foi um treino. Já começamos. Diga aí, você já começou? Todo atleta, gente, para ele ter bom desempenho, os grandes atletas, os jogadores de futebol, os judocas, os corredores, para eles terem um bom desempenho, para eles serem os melhores naquilo que eles fazem, eles treinam. Diga aí para o seu irmão, eles treinam. E eles treinam todo dia. Todo dia os atletas estão lá treinando. Não vai ter competição, mas eles estão lá treinando. Não vai ter competição, mas os corredores estão lá correndo. Quem é atleta que corre maratonas, sempre você, quem acompanha maratona aqui? Alguém já parou para acompanhar algum tipo de maratona? Amém, o irmãozinho ali. Fitness. Tendo competição ou não, eles estão aonde? Correndo. Amanheceu o dia, estão aonde? Correndo. Os judocas que têm isso como profissão, dorme e acorda lá treinando. Os jogadores nem se fala, né? Aqui tem um bocado. Tudo é jogar bola, bater racha. Estão fazendo o quê? Treinando para um dia, né? Ser um grande astro do futebol. Ser um Neymar da vida. Glória a Deus. Recebe aí os racheiros. Entendeu? Essa palavra existe. Podemos observar também que todos os grandes atletas tem alguém muito importante por trás deles. Quem é que arrisca dizer quem é? Quem é? Treinador. Todos os grandes atletas têm alguém lá torcendo, dizendo, vai lá, você consegue. Corre mais um pouquinho que você consegue. Nada mais um pouquinho que certo. Só mais um pouquinho. Os treinadores fazem assim, né? O pastor vai lá e grita lá, que eu não sei daqueles gritos dele.
Mas ele vai lá e grita lá nos ouvidos do William, já gritou no do Aleph, vamos lá, do Davi nem se fala. Vamos lá, vai dar certo, você consegue. Diga aí, você precisa de um treinador. E na igreja, quem é o nosso treinador? Quem é? Quem é que estava de manhã? Quem lembra? Glória a Deus. E o outro? Discipulador. Cutuca aí. Já tem seu treinador? Ele está gritando muito nos seus ouvidos. Ele está dizendo que você vai conseguir. Ele está dizendo que você vai ser um grande pastor, uma grande pastora. Aleluia. Então nós precisamos de um treinador. Gente, engraçado é que os boxeadores, né? Quem joga a toalha é o treinador. Quem acaba com a competição é o treinador, não é o lutador. Isso é super interessante. O que é que a gente aprende com isso, trazendo para a nossa vida? Que muitas vezes nós queremos desistir, mas o nosso treinador, que o primeiro é o Espírito Santo, ele sabe que você pode chegar mais um pouquinho adiante. Ele sabe que o teu problema não vai te parar. Ele sabe que o teu problema não é suficiente para te parar. Ele sabe que você tem uma linha de chegada, que você tem um objetivo. E ele vai fazer você chegar lá. Porém, você precisa treinar e ouvir. De que adianta o teu treinador estar lá dizendo, vai lá, você consegue, vai dar certo, vamos lá, dá o gás. E você está com os ouvidos tapados para entender aquilo que ele está vendo mais adiante para ti. Muitas vezes as nossas crises, elas nos cegam e nos paralisam de uma maneira que é melhor viver na crise do que viver do maná do Espírito Santo. Muitas vezes Deus coloca as duas opções. Você tem a crise e você tem o meu maná. Qual você vai escolher? E a gente escolhe a crise. Senhor, não tem como eu sair disso aqui. Não tem de onde sair, não tem de onde tirar. Mas você esquece que você é filho do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Aleluia. E ninguém mais aqui vai escolher a crise. Porque Deus vai usar, gente, a sua crise para ser o seu trampolim. Para você pular mais para frente. A sua crise Deus vai pegar e vai usar como trampolim para você ir mais adiante. Para você caminhar mais um pouquinho, para você correr mais um pouquinho, aleluia. Gente, tinham dois grandes exércitos no tempo antigo, que era o exército de Davi e o exército babilonês. Eram grandes exércitos, conhecidos por ganhar grandes batalhas, e esses exércitos, eles sempre ganhavam. Na maioria das vezes, eles sempre ganhavam, primeiro porque tinha Deus no comando. E segundo, porque eles treinavam todo dia, diga todo dia. Mesmo sem batalha, gente, eles estavam treinando. E muitas vezes nós esquecemos que nós precisamos treinar todo dia. Não precisa a crise chegar, não precisa o problema aparecer, não precisa o filho entrar nas drogas, não precisa o marido sair de casa, não precisa eu me desviar para eu poder treinar. Eu tenho que estar pronta para a minha crise. E muitas vezes a crise chega porque a gente não treina. Porque a gente não prepara. Porque a gente não lê a palavra. Porque a gente não ora. Porque a gente não jejuma. E a crise vai chegando. E a gente vai baixando a cabeça. E em vez de correr, a gente baixa a cabeça mais um pouquinho. E vai baixando até parar. E não foi para isso que Deus nos chamou. Deus nos chamou para quê, gente? Para correr. Como eu posso treinar? Você pode começar treinando, exercitando a sua fé. Sua fé, ela precisa ser exercitada. Foi Deus que lhe deu. Até a fé que nós temos foi Deus que nos deu. Então, nós precisamos exercitar ela e cuidar dela como um bem precioso. Mas todas as pessoas da minha família já são convertidas. Eu vou exercitar minha fé para quem? Meu vizinho. Mas o meu vizinho já se converteu. Eu tenho certeza que você tem um amigo que alguém da família dele não é convertido. Então, que a gente possa lembrar, que a gente pode orar.
Tu tá tudo bem comigo e com seu irmão? Cutuca aí ele, tá tudo bem? Exercita a fé, gente. Como é que eu exercito a fé? Orando, jejuando, lendo a palavra. E quando é que a gente precisa treinar, gente? Quando é? Glória a Deus. Só vou parar de perguntar isso quando toda a igreja responder. Quando é que nós precisamos treinar? Muito bem. Então, quando nós formos discipular, é uma maneira de treino. Quando eu for discipular, eu tenho que desafiar o meu discípulo. Ele pode mais. Eu posso mais. Então, você pode ir mais profundo. Você tem que dizer para o seu discípulo, você vai ser uma grande pastora, você vai ser um grande pastor. Deus vai colocar um grande avivamento nas suas mãos. Deus vai lhe usar como instrumento para curar a vida de muitas pessoas. Amém? Então, você tem que exercitar a sua fé. Profetiza aí na vida do seu irmão aí, que ele vai ser um grande pastor, uma grande pastora. Gente, se você quer algo mais de Deus, se você quer algo mais do Espírito Santo, se você quer ser mais em Deus, você tem que aprender a usar as suas crises, os seus problemas como oportunidades. Nos problemas nós crescemos. São os problemas que nos tornam melhores. Agora depende de como eu vou tratar. Se eu vou usar como trampolim ou se eu vou me curvar diante do problema. Amém? Quantos aqui vão usar seus problemas a partir de hoje como trampolim para chegar mais adiante? Você precisa fazer com as suas dificuldades o tecido do seu milagre. Cada dificuldadezinha você pega e vai juntando, não para se lamentar, não para se amargurar, não para reclamar, mas para vestir o seu milagre mais na frente. É isso que vai nos trazer a vitória. É isso que vai nos fazer mais forte, é isso que vai ajudar o teu irmão, o teu discípulo, a tua mãe, a olhar para ti e te ver como uma pessoa de fé, te ver como uma pessoa de Deus. Pare de reclamar, pare de se lamentar e pare de se comparar. Nós temos um problema muito grande. Sempre a gente está se comparando. Ah, o fulano é melhor que o Beltrano, o cicrano se veste melhor que o fulaninho de tal joga melhor que o outro, eu queria jogar como o menino ali, eu queria ter uma roupa do jeito do fulano ali. E a gente passa o tempo inteiro se comparando e se frustra. Diga assim, eu sou única. Os homens únicos, né? Deus criou cada um à sua imagem e semelhança. Diga assim, eu sou perfeito. Então você não precisa estar se comparando com ninguém. Você não precisa estar olhando para o outro e dizendo, ai, a roupa dela é melhor. Todas as mulheres hoje estão lindas, né? A grande maioria, com essa blusa belíssima, né? Que a gente abafou ontem no encontro. Jeremias 12:5 fala assim, se você correu com homens e eles o cansaram, como poderá competir com cavalos? Diga assim, eu vou competir com cavalos. Gente, o cavalo corre como? Rápido. O cavalo, ele corre muito rápido. Imagina, 60 km por hora, ele correndo. Diga assim, você é capaz. A Bíblia diz que nós vamos vencer o mundo porque Deus já venceu. E nós somos mais do que vencedores. Glória a Deus por isso. Isso é muito lindo. Aí Jeremias está lá reclamando, se lamentando. Senhor, o meu amigo ali, o ímpio, né? Ele tem uma mansão, o outro tem um carro do ano. E eu estou aqui, coitadinho, na minha bicicleta. Não tenho nada. E Deus fala para ele, meu amigo, para de olhar para a vida do outro. Para de estar se comparando com o outro. Olha para aquilo que eu te dei. Você é grande, você é poderoso. Muitas vezes Deus quer nos mandar às nações. Hoje não é culto de missões. Mas a palavra de Deus inteira, Ele está falando sempre do outro, do próximo.
eu tenho que cuidar do próximo, eu tenho que amar o próximo, eu tenho que viver para o próximo. Tudo que a gente faz, acho que foi o pastor que falou recentemente, que tudo que a gente faz é sempre para o... Você estuda, você está estudando para fazer alguma coisa para o próximo. Se eu trabalho, o meu trabalho é para alguém, para trabalhar, para fazer alguma coisa para o próximo. Tudo que a gente faz é para alguém. E muitas vezes, Deus está querendo te mandar para as nações. Quantos aqui têm promessas de ir para as nações? Eu tenho, não sei quando Deus vai cumprir. Né? Só o Gabriel e eu, a pastora. Misericórdia, a pastora tem, viu, gente? Presta atenção. Então, muitas vezes, Deus quer nos mandar às nações, mas nós não estamos preparados ainda. Sabe por quê? Você observa quando você não está preparado, é lindo, né? Vai lá, trabalha, todo mundo quer ir para Paris, né? Senhor, me manda para a Europa. Ninguém quer ir para a África. Mas muitas vezes, gente, a gente reclama. Não tem ninguém aqui, foi em outra célula que eu fui que eu vi isso. Não foi daqui da igreja. A gente reclama quando tem 3 pessoas na célula. Ah, é pouca gente. Ah, não vou fazer não. Só 3 pessoas. Aí eu faço, hora do louvor. Nem se levanta do banco. Hora da oferta. A pessoa tem nem gosto. Né? Então, muitas vezes a gente está reclamando disso. Como é que você quer ir para as nações? Muitas vezes o trabalho de quem está lá é evangelizar de um por um. Falar de Deus para um, de cada vez. Você quer falar logo para uma multidão? Amém? Mas não é aqui que acontece esse tipo de coisa. Outra perguntinha, como é que Deus vai restaurar a tua família? Trazer o teu filho de volta para a igreja, trazer a tua família para a igreja, te dar um marido, tem muita gente precisando, né? Te dar um marido, te dar uma família restaurada, te dar um lar, te dar um objeto físico que seja. Te dar uma faculdade. Se quando você vai jejuar, no segundo dia você já está reclamando. Aqui não tem ninguém assim, mas muitas vezes acontece. Ai, meu Deus, segundo dia de jejum. Senhor, já estou passando fome, meu Deus, estou desmaiando. E tu não respondeu isso ainda. Fulaninho, tu está orando há quanto tempo por isso? Mulher, eu estou no segundo dia de jejum, já não aguento mais. Alguém já ouviu isso? Tenho certeza que não. Por isso nós precisamos fazer o que, gente? Treinar. Nós precisamos treinar para que quando essas coisas aconteçam, para que quando as frustrações cheguem, eu esteja preparado. Eu esteja firme, que eu não me balance com qualquer dificuldade, que eu não me balance com qualquer vendaval, que eu seja uma mulher de fé, hoje é culto de mulheres, que eu seja um homem de fé, que eu seja uma mulher corajosa, que eu esteja disposta a pagar o preço de jejum e oração por aquilo que eu desejo. Amém? Abram aí a Bíblia de vocês em Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Gente, tem uma música aqui abençoada. Só aqui. Amém. Quem não encontrou, escute. Portanto, também vós, uma vez que estando rodeado por tão grande nuvem de testemunha, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Mais uma vez, Deus está dizendo que nós temos uma corrida. Diga aí para o irmão que está do seu lado, nós estamos numa corrida. E não é contra você. Nós estamos correndo contra quem, gente? Contra o mundo. Nós estamos correndo contra o mundo. E o que você está fazendo para ser diferente desse mundo? Nos 2 corredores que nós vimos há pouco, o Jesse Owens, ele era o único negro na competição dele. Numa época em que os negros eram totalmente discriminados. Numa época em que ele não tinha vez. E ele fez a diferença. E você? Todos nós temos oportunidade. Você tem feito a sua parte? Você tem feito a diferença?
Temos que correr olhando para o alvo, olhando para o consumador da nossa fé. Abra aí sua Bíblia em Mateus 24, 42. Aí você pergunta, mas por que eu tenho que correr? Para que tanta carreira, meu Deus? Por que eu tenho que estar o tempo inteiro correndo, já estou cansado? Né? Muitos de vocês podem estar pensando, a Júlia já falou tanto em correr, que eu já estou cansado. Não dá nem vontade de sair do canto. Então, vamos ver a resposta que Deus tem para nós. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor. Mas entendam, se o dono da casa soubesse a hora da noite que o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim, vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Isso significa que nós temos que treinar quando? Todo dia. Cutuca aí, você sabe que horas o Filho do Homem vai vir? Podia ter sido aqui na hora da adoração, como a pastora falou. Infelizmente não foi. Mas pode ser amanhã. Pode ser daqui a pouco. Ninguém sabe. E a gente esquece disso, que a palavra de Deus esclarece. Ele vai vir, mas você não sabe o dia nem a hora. Então, treine. Se prepare para quando ele vir, você não esteja despreparado. Para quando ele chegar para te buscar, você esteja pronto para subir com ele. Amém? Deus está te treinando para vencer uma grande corrida, creia. Ele vai te dar graça e você vai chegar à linha de chegada como uma pessoa mais do que vencedora. Amém? Aí muitos podem dizer, ou uns vão dizer, né, eu sou novo demais. O novo demais não tem desculpa, né? Tem força. A Bíblia diz que Deus nos chamou porque nós somos fortes, nós somos corajosos, nós podemos correr. Ah, Júlia, mas eu já tenho 60 anos. Ah, mas eu já estou velhinha. Tem gente com 60 anos que se considera velha, né? Eu já estou cansada, já trabalhei tanto. Preciso mais fazer nada, não. Davi bota... Alguém já ouviu falar de um cara chamado... Já vou encerrar, gente. Chamado Cliff Wong. Alguém já ouviu? Quem gosta de corrida... Esse cara é muito importante para quem faz maratona. Não apaga todas as luzes, por favor. Gente, esse carinha aí, ó, o nome dele é Cliff Wong. Quem vê ele acha que ele é um senhor normal, né? Ele é australiano. Ele ainda está vivo, bem mais velhinho, mas ele ainda está vivo. Não, mentira, o filho dele que está vivo. O filho dele que conserva um arsenal sobre a vida dele, sobre como ele influenciou a sua época. Cliff Wong, ele fez essa corrida aí. Ninguém acredita, né, que ele está correndo de verdade, mas isso é uma competição. Ele competiu em 1983. Ele fez parte de uma ultramaratona. Essa ultramaratona... ela tem 875 quilômetros. Diga, 875 quilômetros. Gente, é muito chão. É muito chão. Eu não sei nem de onde a onde dá esse caminho todo. Daqui para o Juazeiro. Gente, a pé. Mais do Juazeiro. A pé. Correndo. Nessa passadinha aí que ele dava de dia e de noite. Essa maratona, gente, ela aconteceu de Sydney a Melbourne, na Austrália, que dá exatamente 875 quilômetros. Davi, bota só na foto dele, quando chegar aí, o rostinho dele, aí tu para. Esse homem, gente, quando ele competiu, ele tinha 61 anos. A idade da dona Silvia. Olha aí, dona Silvia. Ele tinha 61 anos.
Como? 61 anos, gente. Ele começou a treinar quando ele tinha 57. E ele se inscreveu lá para a competição. Daí ele, todo enrugadinho, bichinho. Cansado. E ele se inscreveu. Quando ele se inscreveu, imediatamente todos os repórteres da Austrália foram bater na porta dele. O senhor está ficando doido? Que história de correr é essa? Com 57 anos, então, a pessoa estava acabada. Eles achavam que para correr, qual é a idade mínima aí dos maratonistas, né? Eles correm muito jovens. Com 57 anos, há muito tempo, eles já estão afastados. E são pessoas preparadas. O Cliff, ele começou a treinar. Porém, ele tinha uma fazenda e todo dia, a fazenda muito grande, e todo dia ele corria atrás das ovelhas. Parece o pastor Wagner, né? Todo santo dia ele estava lá correndo atrás das ovelhinhas dele a pé, não era de carro. A família dele era muito pobre, então desde crianças ele foi habituado a correr, a botar as ovelhas lá no aprisco, a pé. Depois a família melhorou um pouquinho, comprou o carro, mas ele continuou a pé. E ele treinava, gente, de galocha, aquelas botas de plástico. E lá o terreno era arenoso, era lamaçal. E todo dia ele corria. E todo dia. E os repórteres passaram todo o período do treino dele lá na porta. Olhando, esse homem vai morrer. Todos os atletas que ainda hoje existe essa maratona, tá? É a ultramaratona de Sydney. E eles iam lá e diziam, seu Cliff, meu filho vai se aquietar. O senhor vai infartar, seu coração vai explodir. Os médicos diziam para ele que o coração dele ia explodir, e podia. É muito tempo, é muito esforço. Eram 5 dias, eles só podiam dormir 9 horas. Todo dia eles paravam 9 horas para dormir e corriam as outras horas. Mas o Cliff não desistiu. A mãezinha dele de 81 anos estava lá, meu filho, vá. A treinadora dele. Estava lá motivando a ele para ele ir. E ele foi. Chegou o dia, o primeiro dia de corrida. Ele correu com essa carreirinha aí, viu? E ele viu que no primeiro dia ele estava na última. Entre mais de 30 maratonistas, ele estava no último. Não conseguiu no primeiro dia. Então, muitos de nós no primeiro dia já tinham dito, não, meu filho, dá não. Esse povo é muito preparado. E ele começou a corrida de galocha. Ele começou a correr de galocha. Se vocês quiserem olhar na internet, tem ele correndo de galocha. E na hora do descanso, um dos maratonistas deu esse tênis que ele está para ele. Um tênis já usado, mas deu para ele continuar correndo. E ele começou. E no primeiro dia ele viu que ele estava em muita desvantagem. E ele pensou, meu Deus, né, isso eu estou falando. Como é que eu vou melhorar isso aqui? Ele viu a crise se instalou. Vou perder. E agora? Muitos de nós teriam dito, vou pegar minha botija aqui, meu filho, vou voltar para minha casa, vou descansar minhas pernas e vou dormir, porque 875 quilômetros é chão. Mas ele não. Ele simplesmente continuou a correr. Porém, ele teve uma grande ideia. Ele disse assim, eu vou dormir só 2 horas. Enquanto os outros dormiam lá 9, ele começou a dormir 2 horas. No outro dia, ele dormiu 2 horas. E ele foi passando na frente dos outros. E ele foi passando na frente dos outros. Vocês já sabem o final, né? E ele foi passando, e ele foi passando, e ele foi passando, e os dias foram passando, e os médicos correndo lá atrás dele, e ele nessa passada. E os médicos lá, meu filho, deixa eu ver seu coração, pelo amor de Deus. Para ele não papocar e sua mãe processar a gente. Né? Muitas vezes o filho está lá evangelizando, pregando, falando de Jesus, convidando as pessoas para a cela. A mãe diz assim, menino, para, vai se divertir. Mas a mãe do Cliff disse assim, meu filho, vá. Se isso é o que você quer, se isso é o que você tem preparado, vá. E ele foi. Nessa passadinha engraçada, ele fez a diferença. E ele ganhou, gente, com 9 horas de diferença do primeiro lugar, do segundo lugar. O senhorzinho de 61 anos, pastor de ovelhas, ganhou de maratonista de 25, de 20, de 22,
com 9 horas de diferença. Gente, é muito tempo. Para quem está numa competição nesse estilo, é muito tempo. Você imagina como no final ele estava exausto, mas com a certeza de que ele conseguiu superar a si mesmo. E é para isso que Deus lhe chamou essa noite. Para você conseguir superar as suas expectativas. Você pode ser mais do que você é. Você pode ir além de onde você está. Você pode chegar muito mais além. Você pode chegar muito mais longe de onde você está. Independente de como está o tempo. Independente de se está chovendo ou não, independente se tem dinheiro ou não, Deus lhe chamou para entregar na sua mão um grande avivamento. Você está ouvindo a voz de Deus? Muitas vezes Deus está dizendo, eu quero salvar a sua família, mas eu quero começar por você. Mas aí a gente olha para trás, ai, mas tem uma festa ali para eu ir. Ah, mas eu preciso... Não, eu tenho que cantar ali. Não, mas eu tenho que fazer faculdade. Deus entende, é minha faculdade, é meu futuro. E nós começamos a dar desculpas, e nós adiamos o plano original de Deus na nossa vida. Deus não desiste de você, Deus não desiste de mim, mas nós podemos retardar o projeto que Deus tem. Isso só depende de mim e de você. Diga aí para o irmão que está do seu lado. E aí, vamos correr? Nós estamos numa corrida, gente. E nós precisamos vestir a nossa camisa de competidor e dizer para o inferno, eu vim saquear você. Eu vim aqui porque eu sou filho do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. E trazer todos aqueles que estão acorrentados e aprisionados pelas ataduras de Satanás. Foi para isso que Deus chamou a mim e a você. Independente se eu sou velho ou novo. Se eu sou rico ou sou pobre. Se eu tenho sandália fechada, se eu tenho sandália aberta. Se eu venho para a igreja com a mesma roupa todo domingo. Deus lhe chamou para fazer a diferença. E aí, você aceita? Você aceita o desafio de fazer a diferença? É isso que Deus quer falar para a gente essa noite. Eu queria que você ficasse de pé. Mandar vocês correr de novo.